Estamos começando mais um podcast aqui na Viver Consciente e eu quero convidar você hoje para ter um bate-papo interessante com a Nicole Galetti, que é a nossa especialista em educação especial. Nicole, para começar, o que é inclusão? Bom, inclusão é bem geral, né? Eu falo que inclusão é inclusão para todos que têm que se sentir pertencentes daquele local, né? Onde está inserido tanto na escola, quanto no shopping, no mercado. E se sentir, fazer parte daquele ambiente, né? Inclusão para mim é isso, né? E na verdade é uma necessidade nossa de todo ser humano, né? Exatamente. Sempre pertencermos a um grupo, a algum... Exatamente. Às vezes, né, na escola, por exemplo, né? Quantos alunos de inclusão você tem? Aí eu falo todos, porque todos têm que ser inclusos, na verdade, né? Não é só porque a criança tem alguma deficiência que ele é aluno de inclusão. Ele é aluno com alguma deficiência, né? Alguma, né, dificuldade de aprendizagem, mas de inclusão são todos. Socialmente, a gente está passando por uma fase de muita abertura e conhecimento e aprendizado, né? Porque vem uma transformação ao longo dos anos a respeito disso. Sim. Você que já está há alguns anos na sala de aula, como você tem vivido isso de uns anos para cá? Muitas coisas mudaram, porém a gente fala muito de leis, de legislação, porém o que acontece? Não é cumprida essa lei da forma correta, né? Se fala de inclusão, de adaptação curricular, mas a dificuldade maior é pensar também nos professores, nos profissionais daquela escola ou daquela empresa, por exemplo, de como lidar com o fato de receber uma pessoa com deficiência. Então, acredito que também tem a parte em jogo, assim, a parte psicológica também, porque precisa ser trabalhado. Tem pessoas que não estudou para aquilo, para receber a pessoa com deficiência, né? Mas a gente também não pode deixar de atender a pessoa com deficiência, que ela, né, ela faz parte da inclusão, de fato, né? É uma fase de adaptação para todos, né? Isso, e a pessoa com deficiência não escolheu nascer assim. Não escolheu nascer assim. Então, nós, como seres humanos, a gente tem que ter empatia e procurar o melhor para atender aquela pessoa com deficiência, tanto na empresa ou na escola, né? Você teve alguma experiência que mais chamou atenção em relação a essa questão de receber uma pessoa com deficiência e passar pelo processo de adaptação dela? Sim. Atualmente, né, eu leciono também como professora polivalente, né, numa escola regular, e então eu cheguei praticamente no meio do primeiro semestre. Então, eu não conhecia aquele aluno, eu não tinha laudos para estudar sobre aquele aluno, mas, né, eu como especialista em educação especial, né, tendo a empatia, né, por aquele aluno, eu fui procurar saber, né, qual é a deficiência, qual é a dificuldade, né, às vezes a própria coordenadora falou, não, vai indo aos poucos, se ele não quiser fazer, não precisa. Aí eu falei assim, mas eu não sou assim, não precisa, ele precisa sim aprender pelo menos alguma coisinha. Ele está aqui para isso. Ele está aqui para isso, ele não precisa abordar todo o conteúdo daquele tema, em específico, mas aí a gente tem que adaptar para que ele entenda pelo menos o básico, ele né? Tem que ser inserido naquele... Exatamente. Que nem, por exemplo, é um aluno não alfabetizado, né? E nós estávamos trabalhando sobre a questão do sol e da noite, né? Dia e noite. E para ele, lá tinha, na apostila, tinha muitas palavras difíceis, né? Para ver como que o sol, né? A terra que gira, enfim. E para ele entender o básico, o que é o dia, o que é a noite, o que a gente faz no dia a dia, né? Durante o dia e durante a noite. Então, são coisas básicas. Como todos conseguiram participar junto com ele, então a gente fez uma roda de conversa, eu trouxe imagens, o de dia, o sol, né? Vamos achar a figura do sol. E aquele aluno, né, com o diagnóstico de TEA, conseguiu identificar onde era o dia, que era a imagem do sol. E assim ele participou com todos. Eu penso assim, que nós temos que fazer uma atividade colaborativa. Legal. Né? Não é adaptada somente para aquele aluno. Eu gosto de fazer quando todos estão inseridos ali, né, no momento da atividade. Então, ele absorveu o conteúdo
que era o dia e a noite, né? Fez a atividade do jeitinho dele, de colagem. À noite o que você faz? Tem a foto do pijama, aí ele circulou o pijama. Ou seja, traz o contexto dele também, né? Ter condições de trazer o contexto, não só uma informação e um aprendizado, mas a vivência. Exatamente, porque a gente pensa assim no futuro, né? Como a gente quer deixar ele para o futuro, né? Pelo menos autonomia, né? Uma atividade de vida diária, vida prática, exercida corretamente. Sim. Né? Então eu penso nessas questões. Depois o conteúdo, com o tempo, vem agregando, né? Exatamente. Vem somando. Se apresenta para nós. Me fala um pouquinho de você. Quem é a Nicole Galete? Bom, a Nicole Galete é mãe, né? Tenho 35 anos, sou casada, apaixonada pela educação especial. Me formei como pedagoga, né, na Faculdade Fama. Tenho orgulho de falar porque foi uma faculdade muito boa. Tenho especialização em educação especial, com ênfase em deficiência intelectual. Sou psicopedagoga ABA, psicomotricista e docente do ensino superior. E atualmente estou cursando mestrado em desenvolvimento ABA. Bastante conhecimento nessa área em relação à inclusão. Exatamente. E desde quando eu entrei na faculdade, meu primeiro estágio, né, como pedagoga foi na PAI de Santo André. Então lá que eu comecei a me apaixonar pela essa área, né, das pessoas com deficiência. Descobrindo que eles são capazes, não é só por conta que tem alguma limitação, mas descobrindo o que eles são bons na área deles, né? Às vezes, tem paralisia cerebral, mas pelo menos ela gosta de música, aquele aluno gosta de música, consegue mexer os bracinhos. Então, foi um divisor de águas o meu primeiro estágio, porque eu aprendi a olhar além. É exatamente isso que eu ia comentar. Me parece que o seu olhar foi muito desperto nessa experiência, né? Exatamente. Aí, desde então, sempre fiquei na área da educação, tanto na área da educação especial, como também no ensino regular. Então, eu pude trazer essa minha bagagem dentro de uma escola regular, adaptando conteúdos para aqueles alunos que têm um laudo, né, de alguma deficiência, ou até aqueles que não têm ainda o laudo. Então, eu ajudei famílias a descobrir, né, sobre a dificuldade do seu filho. Encontramos muitas pessoas nesse lugar, né? Sim, sim. Que tem a dificuldade, mas não tem o laudo. Exatamente. E é o mais difícil, porque às vezes são pais que não procuram saber, não, mas meu filho é imaturo. Às vezes não é imaturo, ele tem realmente a dificuldade e é bom começar a investigar desde cedo. E pela experiência que você já teve até agora, é uma dificuldade da criança e uma resistência da família? Por parte, a gente encontra assim, a maior resistência na parte da família. Porque às vezes tem aquela questão do meu filho não tem nada, é melhor eu não ir atrás. Vou nem procurar, porque eu não vou achar, porque senão meu filho vai ser rotulado. E aí tem essa preocupação. Eu sei, eu sou mãe e a gente sempre fica preocupado com os nossos filhos. Melhor eu, né, nem ficar colocando minhoca na minha cabeça, mas às vezes essas minhocas colocadas na cabeça que vai desenvolver o filho lá na frente. Será que o que ele vai se tornar? Então é melhor a gente, né, partir aí buscar o conhecimento, né? Buscar o conhecimento e não ser nada do que você ficar estagnada, né? Eu sempre digo assim, Nicole, vá, porque se você não tiver nada, você vai ser dispensado. Exatamente, e se você tiver, você vai ter ferramenta para lidar e cuidar. Sim. Você tem que tirar sua dúvida, né, independente da resposta. Tá gostando do nosso bate-papo? Curte e compartilha, porque ela tá dizendo coisas importantes para você trabalhar aí dentro de inclusão, adaptação, conhecimento também para as famílias. Isso faz muita diferença. Nicole, comenta comigo, me fala sobre a sua experiência como gestora, como você trouxe essa inclusão para algo muito mais amplo que eu sei que é a Esperare. Isso. Bom, a Esperare aqui na minha vida sempre vai ser um sonho, né, que a gente conseguiu. Para quem não conhece, fala pra gente o que é a Esperare. Que eu não devia ter falado no começo, né? A Esperare é uma associação de educação especial, né, é uma ONG
é um centro de pessoas com deficiência. Então, lá na Esperare, a gente atende alunos com diversos laudos, né? A partir dos 4 aninhos de idade até educação de jovens e adultos. Então, lá na Esperare, a gente trabalha com oficinas, né? Oficinas de linguagem, de raciocínio lógico, a gente tem musicalização. Temos também atendimentos com horticultura, né? Que é um projetinho com a horta. Temos terapias em grupo, né? Que é uma novidade esse ano pra gente, que pais, né, estão como voluntários fazendo parte dessa terapia. Então, nós temos aí a terapia com a psicóloga para os pais online. Estou aqui, viu? É aqui. Eu estou aqui com eles nesse projeto de voluntariado e estou amando. Muito bom esse projeto. Está sendo muito, assim, bem falado pelas mães que estão participando. Elas estão adorando. E também nós temos o projeto de terapia com musicoterapia, que é um pai também, o Leandro, é o pai do Ramon, que é o nosso aluninho lá da ONG, né? E temos a terapia com a psicomotricidade, que eu que aplico, né, com os alunos, eles adoram, né, porque é como se fosse uma educação física adaptada. Então, quando eu termino de atender, eles levam eles para a sala e começam a chorar, porque eles não querem ir para a sala, eles querem continuar na terapia, né? E assim, a Esperare, ela abriu portas para muitas pessoas que não tinham onde deixar os seus filhos, né? E são alunos que estão com a gente, né, que tiveram, assim... como que eu posso dizer? Tiveram situações que não foram agradáveis dentro da escola. Que não teve uma condição de adaptação real dentro dos ambientes normais de escolaridade, é isso? Exatamente. Não teve uma adaptação, não teve um olhar diferenciado para aquele aluno, né? Eu até fico assim emocionada porque tem alunos de ensino médio que chegavam pra gente no contraturno com livros pesados, que não sabia ler e escrever, então isso é muito triste, cheirando, né, xixi, né, cocô. Então a questão da higiene, e sendo que para ele lá no ensino médio não faz sentido, né? Porque ele não sabia ler, não sabia escrever. E aí quando terminou o ensino médio, ele ficou somente lá na ONG. Agora ele está escrevendo nome, lendo. Então são alunos assim que sofreram na vida escolar, né? Ninguém teve um olhar. Também eu entendo a parte da família, que é o medo. Também, nossa, se eu não colocar na escola, vão vir atrás de mim, pegar meu filho, né? O conselho tutelar. E não é bem assim, né? Tem várias instâncias para que isso aconteça. Mas se o aluno está sendo bem assistido em outro lugar, né? Adaptado para ele, não tem porquê, né? O conselho tutelar vir atrás, né? E assim, eu falo com muito orgulho, porque a Esperare, além de abrir a porta para esses alunos, abriu a porta também para a família, de acolher, né? Aquela mãezinha que chega lá, eu preciso desabafar, a gente está lá para escutar também essa família, não só os pais, mas a família, avó, avô, tio. Toda uma estrutura, um suporte, né? Um suporte. Ao redor daquela pessoa com deficiência. Exatamente. E assim, a Esperare é vista como a segunda casa deles, né? A gente fala que é a casinha de vó, né? Porque lá acontece de tudo, desde o ensinamento básico para aqueles alunos, mas também o carinho, que às vezes aquela criança não recebeu na vida escolar o carinho de uma professora, uma atenção, né, da equipe da outra escola. E que faz toda a diferença na situação que eles vivenciam. Exatamente, faz toda a diferença. E às vezes de um abraço, uma escuta, né? O que você quer fazer agora? Dá a oportunidade do pertencimento, né? Exatamente. Isso muda, porque muda também você como psicóloga, né? Muda lá dentro também. Exatamente. Né? A gente tem uma condição de neuroplasticidade, né? E que toda a situação que vai sendo favorável vai tendo toda essa mudança, esse ajuste, essa mudança interna que muitas vezes a criança aprende porque teve um carinho a mais, teve um afeto, um olhar especial. E o sentimento sempre fala mais alto, o sentimento, né, sempre fala. E abre portas. E abre portas, né? Ou não. Verdade, porque às vezes um olhar assim, um aconchego, um abraço de alguns minutos lá muda a vida daquela criança. Exatamente. Naquele momento. Então ela vai passar, por exemplo, aquela criança que não é verbal.
ela tem um carinho daquela professora que está fazendo a diferença, então aquela criança ela vai desenvolver aos poucos, porque ela sabe que pode confiar naquela professora. Exato. Né? Cria-se um laço diferente, né? De confiança, de entrega, de aprendizado. Exatamente. Por isso que o carinho, o afeto é tudo no desenvolvimento da criança. Eu acredito nisso. Uhum. Né? Às vezes e você vive isso. E eu vivo isso. Às vezes aquela criança não quer fazer uma atividade, tá lá te batendo e eu tô lá abraçando. Tá te batendo, eu vou lá e abraço. Eu fico às vezes 20, meia hora para que a criança se regule novamente. Uhum. E aí ele vê que eu estou abraçando ele, não estou revidando ele ou gritando com ele. Eu estou simplesmente fazendo um carinho de gesto para que depois eu tenha os outros minutos de aula totalmente ele para mim, para que ele aprenda pelo menos alguma coisa. E é interessante você dizer isso porque é comum a gente ver os pais, a família comentando sobre as crianças que se desregulam e geralmente tem ambientes que são completamente desconhecidas essas técnicas, essa forma de abordagem, né? Esse olhar, esse cuidado. E tendo um lugar especial que possa ter esse acolhimento, realmente faz muita diferença. Sim, sim. Assim, eu tô achando o máximo espaços públicos fazer essas salas sensoriais, né? É muito bom, é lindo, maravilhoso. Mas o que eu fico preocupada? Quem que é o profissional que está lá dentro? Qual é a qualidade dessa entrega, né? Qual que é a qualidade? Não precisa ser formado, especialista em educação especial. Mas será que ele teve um treinamento para lidar com essas crianças na hora de crise? Né? Então, a minha preocupação maior é essa. E não pensar só no autista, entendeu? Pensar em todas as deficiências. É porque a gente está num momento que a sociedade fala muito da lei. Vamos cumprir a lei, mas cumprir a lei é uma quantidade, talvez sem qualidade. Exatamente. Né? Sem a essência do que precisa ter ali. Por isso que eu falo que inclusão é uma palavra bem ampla. Às vezes falam, inclusão, já estou falando das pessoas com deficiência. Mas não é das pessoas com deficiência, é de todos. Uhum. Né? Então eu acho que às vezes alguma nomenclatura teria que ser abordada mais a fundo da inclusão. O que é inclusão? É todos, incluir todos. Mas se você, quero falar da inclusão da pessoa com deficiência, né, ou da pessoa negra, né, da pessoa homossexual. Então, a gente tem que abordar estes temas em específico, porque às vezes a pessoa fala, inclusão já pensa na pessoa com deficiência, e não é. Né? Então, por isso do tema é falar do autismo, falar da pessoa da paralisia cerebral, né? Porque tem pessoas que acham que tudo é autismo e não é. E quando a gente olha essa condição dentro das escolas, tem muitos olhares, né? O professor, o estagiário, a direção, a família que tem que estar junto, né? Que é importante que esteja junto. A necessidade daquela criança especificamente. Então, a gente fica com várias peças de um quebra-cabeça que às vezes não fecha, né? A gente até fala assim, o símbolo é o quebra-cabeça, mas muitas vezes não fecha, né? Só o quebra-cabeça ali, né, separado, e a gente precisa unir, né? Igual a questão de colocar responsabilidade tudo para o professor. E não é só o professor. Se você recebe um aluno com deficiência, o aluno é de todos. É do diretor, é do coordenador, é dos serviços gerais, de limpeza, do secretário, porque todos têm que estar preparados, né? Eu acredito nisso. Tá na lei que tem que ter, a criança tem que estar matriculada na rede regular de ensino, tudo bem, tá na lei. Mas e aí, vamos ver agora os funcionários, eles estão preparados para receber esses alunos? Então, por exemplo, lá na onde eu estou atuando como professora, tenho estagiárias para acompanhar esses alunos com dificuldade, mas elas acabam acompanhando aqueles que têm mais dificuldade ainda, que é a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, que às vezes é um autista de nível 3 de suporte, né? Então, eu me coloco no lugar dela, né, da estagiária, porque ela está lá, coitada, como uma estudante. Então, tem coisas que ela não sabe. De repente, cai no colo dela uma responsabilidade, uma demanda que ela não tem ideia de como desenvolver isso. Então, cabe o professor ter este olhar para a sua estagiária, porque ela está ali também para te ajudar, mas você está ali para ensiná-la de como lidar com aquele aluno. Se a professora não tem especialização em educação especial, então ela vai ter que ter um olhar também de pesquisar, porque professor é pesquisador para sempre, né? Forever, eu falo para as minhas professoras.
E aí tem que ensinar ela a lidar com aquele aluno, ó, faz assim essa atividade que ele gosta mais, né? Não precisa dar tudo de uma vez, vamos dar tema por tema. Então adaptar e ensinar ela, ó, faz desse jeito. Então eu fiquei muito feliz porque agora ela tá conseguindo pegar um aluno que ficava só no chão e tá colocando na cadeira. Olha só, são os pequenos detalhes que vai te mostrando a evolução, né? Que nenhum aluno gosta de ficar no chão, porque parece que a clínica ensinou ele a fazer atividade e ficar no chão. Então, no meu ponto de vista, eu não gosto assim, né? Porque eu sei que ele vai crescer e ele vai ter que ter uma determinada época que ele vai ter que ficar sentadinho, bonitinho, né? O chão seria mais por conta de troca para ele, eu acredito que seja isso, né? Mas eu pensei em outra estratégia, eu falei assim, falei com a minha estagiária, vamos pensar assim, em vez de ele ficar no chão, vamos pegar um colchonete, um tatame, a gente coloca uma plaquinha para ele ali, que ali é o cantinho dele. Porque quando ele estiver cansado, porque a gente pensa assim, uma criança de 8 anos que é autista, nível 3 de suporte, ela não vai ficar 4 horas sentada numa cadeira. Né? Mas você deu um novo significado para aquele lugar. Isso, aí eu deixei como se fosse um lugar de regulação para aquela criança. Então tá a fotinho da criança, tá os objetos que ele se regula. Então, quando ele termina a atividade, ele sabe que ele tem que ficar ali, naquele cantinho. E tá dando super certo. Já faz 2 semanas que ele tá... Que olhar precioso, né? Preciso para aquela demanda e necessidade daquela criança. Porque assim, eu como professora regular da sala me incomoda de ver uma criança no chão e os outros tudo sentados. Então eu falei, vou procurar alguma estratégia para que também não fique assim uma forma de abandono. Sim. Né? Que não é assim que funciona, né? Então aí eu procurei lá, coloquei a fotinho dele, ele ficou super feliz falando o nominho dele ali. Então foi uma forma de estratégia e a estagiária acabou também fazendo nas outras aulas, porque como eu sou de matérias específicas, ela repassou isso para as outras professoras, eu também repassei, e ela continuou o mesmo trabalho, está dando super certo. Então eu acredito que essa troca também de experiência, de conhecimento, tem que ser passada, né? Eu tenho visto muitas pessoas falando, eu não sei, eu não aprendi, eu não me treinei. E aí você vem aqui falando pra gente da postura do professor de ser pesquisador, né? Exatamente. De buscar um conhecimento. A demanda realmente é de buscar informação, né? Porque Sim. A gente está numa fase de muita adaptação total. Sociedade, família, a gente vê aí cada vez mais chegando aqui condições de diagnóstico, cada vez chegando mais a condição de clínicas que estão se especializando. Sim. Mas o olhar precisa realmente ser de aprendizado, de busca, de conhecimento. É um momento realmente para aprofundar. Sim, porque assim, desde que você escolhe a profissão de ser professora, você já vai trabalhar com pessoas. Uhum. Então, diversas pessoas, não gosto de falar tipos de pessoa, né? Mas cada um é um universo, né? São muitos universos. Exatamente. Mas a gente tem que pensar, igual eu falei para você, se aquele aluno com deficiência chega na sua sala com mais 30 alunos, né, que não tem deficiência, mas eu não estudei para aquilo. Só que você estudou para lidar com pessoas. E ele é pessoas. A condição dele é uma pessoa que está ali inserido. E, igual eu falei, ele não quis nascer assim. Não foi uma escolha. Não foi uma escolha. Então, você como professora tem que ser pesquisadora, tem que ter um olhar diferenciado. E a pedagogia é o amor. É o amor pelo próximo. Né, você fazer a diferença, né, tocar aquela criança através da sua didática de aprendizagem. Então, infelizmente, é a realidade do professor. Né? Mas eu tenho muitos alunos, então você tem que buscar ajuda. Com certeza vai ter alguém que vai te ajudar. Uhum. Você não pode falar assim, mas a escola não me dá apoio. Mas será que sentou de verdade, conversou, explanou, colocou as dificuldades? Uhum. Alguma coisa tem que acontecer de alguma ajuda, de algum lugar, né? Não é só ficar, igual eu falo, não é só meter pau, né? Uhum. É buscar estratégias em conjunto, com o coordenador, diretor, às vezes até a inspetora consegue te ajudar. Porque está próxima, tem um outro olhar. Exatamente. Então, eu acredito nessa questão, que o professor ele tem que ser pesquisador, é a missão. Nicole, eu estou percebendo na sua fala que você vai além do ensinar, né? Quando a gente pega a sua experiência de sala de aula, mas também você ali como gestora, existe um caminho.
Qual foi o ponto-chave nesse caminho entre sair da sala de aula e tomar frente de uma instituição e falar, vamos fazer diferente aqui? Eu acredito. É bem difícil essa pergunta, né? Uhum. Porque assim, íntima também. Eu sou muito coração, mas também sou a razão, sou a justiça. Porque eu acredito assim, na questão da sala de aula, envolve, né, a criança ali diretamente, então eu estou diretamente com aquela criança. Com os pais, a gente é via agenda, ou agora a comunicação via WhatsApp, então a gente tem pouca proximidade com os pais. Então é difícil de chegar até aquela família. Então a nossa comunicação é com a coordenadora, a nossa superior, né? Agora, esse caminho para chegar até a frente de uma gestão é pensar para trazer todos, não só a criança, mas a família. Igual eu falei, a família tem que ser cuidada também, né? Então, é um caminho difícil de se construir, porque tem a questão do amor do pessoal, de querer, né, estar dentro da educação especial ou de outra área aí da educação, mas também é construir este caminho com conhecimento. Então, você tem que ter a formação, você tem que buscar, tem que ler, principalmente legislação, que para ser gestora você precisa entender também de leis, né? Claro que a gente não vai decorar todo o ECA, toda a LDB, né? Mas entender um pouco dessa questão administrativa, porque além de você estar administrando a criança, né, em si, depois os pais, você também tem os funcionários para administrar. Então, é trazer informações também para os funcionários, formações, palestras para lidar, para ensiná-lo também a lidar com a família, né? Então, isso é tudo um caminho. Ó, quantos postos de conhecimento que a gente vai... Vários lugares a serem organizados. Né? Para virar aquele centro de convivência, né? E chegar na gestão é ter uma postura mais com razão do que com o coração. Essa é a parte que é mais difícil para mim. É mais difícil para você? Mais difícil. Porque a gente tem aquela dó daquela família, mas às vezes a gente não pode ter dó, porque tem que pegar no pé, porque é pro bem, é como se a gente fosse educar a nossa filha, né? O nosso filho. Então, é educar todo mundo, é funcionário, é os pais e os alunos também. Então, tudo esse é o caminho que a gente percorre. Aí, quando chega lá na gestão, a gente tem que lidar com os dois, o amor e a razão. Só que para que aconteça, né, de fato, todo o desenvolvimento de cada, né, família, família, aluno e funcionário, tem que ter a razão, né, ali. Tá gostando desse bate-papo nosso? Se inscreva no nosso canal para você receber sempre as nossas informações. Compartilhe essa informação que ela está dizendo aqui com aquela pessoa especial que você conhece, que seria interessante saber um pouquinho mais sobre. A Nicole tem trazido bastante coisa interessante para a gente, com um outro olhar, um olhar importante dentro da inclusão, do que a gente tem falado e conhecido de inclusão. Mas eu quero saber agora, Nicole, quais são os maiores desafios que você tem enfrentado? Bom, os maiores desafios, né? Posso ser bem sincera? Pode ser bem sincera. É com os pais. Com os pais, por conta de parceria mesmo. Né? A gente encontra dificuldades de, vamos lá, é uma ONG, mas a gente tem que ficar cobrando, sabe? Compra uma rifa, divulga essa área para outra pessoa, divulga que nós estamos fazendo uma doação de alguma coisa, precisando de produtos de limpeza, por exemplo, ou vista a agenda do seu filho, olha como é importante, às vezes tem recados importantes lá, né? Atividade com a família, às vezes a gente pede uma atividade e não faz. Então, a gente tem que, às vezes, dar um choque de realidade nos pais, né? Que os filhos estão aqui, eles colocaram o filho aqui no mundo, querem que desenvolvam. Só que não é só a escola, não é só a ONG, né? Não é só a clínica. A família também tem que fazer a parte. Então, ou seja, a família fica muito envolta dessa situação de resolver talvez o básico, a correria, o dia a dia, mas a demanda real ela também não tem dado conta. Exatamente. E assim, a gente fica chateada porque
Eu sei que às vezes é o tempo que a mãe ou o pai tem para descansar, porque não é fácil, né, ficar com o filho com deficiência, são muitas demandas. Mas a gente tem que pensar que os pais não são para sempre. Então eles têm que ter, a gente fala desse choque de realidade, né? Vocês vão morrer um dia. E como você quer deixar seu filho? A gente tem falado disso também no grupo que a gente tem, né, de escuta. Porque a gente tem que pensar, a gente quer deixar a maior autonomia possível para eles, né? Porque a gente não pode depender de outro familiar. Às vezes outro familiar não vai querer ficar com seu filho. Então você tem que participar. Você tem que também chamar os outros familiares para ver como que está acontecendo essa aprendizagem. E até o papel que eu assumo, tanto de mãe atípica quanto, né, de suporte, é perceber o quanto a proteção também é uma armadilha. Isso, né? Porque o excesso de proteção muitas vezes tira você de um campo de visão, tira você de uma condição de dar autonomia para o filho. Exatamente. Né? Que nem nós temos um aluno lá de 15 anos, ficou 4 anos em casa, então a mãe, a avó super protetora, não deixava, né, o aluno fazer, né, algumas atividades. Não deixa, ele gosta de criar, ele não fala, mas é uma forma dele se expressar. Não se preocupa, agora ele não tá falando, pode ser que ele não vá falar nunca, mas deixa ele se expressar através da arte dele. E ele é um super artista, ele pega uma caixa e transforma em foguete, em uma casa, né, faz desenhos. Ele agora, depois de 4 anos em casa, ele tá 2 anos com a gente, ele aprendeu a escrever o nome sozinho. Olha só. Então, são coisas que, assim, não são importantes agora, de falar, de ler, escrever. O que é importante é dar autonomia. Então, igual você falou, super proteger também às vezes é ruim. É porque fica, de alguma forma, né, uma habilidade, um talento ali escondido de uma forma que não aflora. Exatamente. Né? E aí a gente percebe que ele aprendeu o que é rotina, aprendeu as questões do alfabeto, por exemplo, porque a gente fala com esse aluno e ele reconhece o alfabeto. Então, ele está aprendendo do jeitinho dele. Nós temos alunos que chegou pra gente com uns 5 anos, de fralda, não falava, né, TEA, nível 3 de suporte. Então, era como se fosse, desculpa falar, um bichinho do mato. Nenhuma escola quis, então era aluno que jogava as coisas no chão, sabe? Chorava, batia. E hoje é o nosso troféuzinho, a gente fala. Porque hoje desfraldou, olhando o outro, né, o outro aluno, desfraldou sozinho. Ele quis tirar a fralda e foi pro banheiro lá sozinho com um amigo lá. Ai, eu tô sem fralda. Aí ele apontando, né? Ele não falava nessa época, ele apontava que ele estava sem fralda nas nossas comunicações ali alternativa. E hoje é um aluno que fala, né? Aprendeu lá, nunca foi numa terapia, né? Fono, nada. Ele aprendeu a falar na Esperare. Eu falo isso com muito orgulho. Que bacana. Então ele aprendeu a falar, ele aprendeu a escrever o nome e hoje ele já junta sílabas, já lê pequenas palavras. Olha só. Né? Acompanha a mãe e o pai em qualquer lugar, ele fica bem, porque ele era o aluno que ele não se adaptava em nenhum lugar. Então anda de ônibus com a mãe, não dá um pingo de trabalho. Olha só, o que é ter um olhar específico para o mundo dele. E a gente não desistiu dele, enquanto muitos outros lugares desistiu e a gente confiou ali. Não vamos desistir, então a Esperare, ela não desiste. Parabéns pela sua postura de estar à frente da instituição, legal, pela conduta que você tem tido. Eu gostaria de saber, a gente está aqui finalizando, você tem algum livro que você gostaria de nos indicar, de nos apresentar em relação a esse tema? Sim. O último livro que eu li foi do influencer, né, que é o Ricardo, ele é um autista adulto. Então a mãe dele escreveu um livro que chama Mãe, Me Ensina a Conversar. Ela é uma mãe atípica, né? Então ela escreveu esse livro falando desde a gestação, que foi uma gestação super tranquila, né? Até nos dias de hoje, como que o Ricardo, né, está hoje. Então são vários desafios que ela encontrou também. Ela não é só mãe do Ricardo, ela tem mais outros 2 filhos, se eu não me engano. E ela, assim, teve uma visão lá no futuro, que conta sobre como que ela quer deixar o Ricardo, né? Lógico que vai ter a irmã que vai dar esse suporte, mas o Ricardo, ele trabalha, né? Ele vai ao mercado
né, a AT dele, que ele tem uma AT, né, ou vai com a própria governanta lá da casa, né. Não é uma família rica, né, mas sempre teve uma pessoa para ajudar a mãe, né, a mãe já é de idade. É um livro incrível, que fala de tudo que ela passou desde da gestação, fala da questão da escola, da vida escolar, como foi difícil, né? E fala da importância da parceria que tem a família, escola e terapia. Como chama o livro? Chama Mãe Me Ensina a Conversar. Mãe Me Ensina a Conversar. A gente vai deixar para vocês aqui também acesso, informações. É a Dalva Bach, que chama. Para quem não conhece, nós temos nossa rede social da Esperare, é @Esperare Especial. Vai estar, né, no link. A gente, né? Deixa o link para vocês. Deixa o link. Eu também tenho um Instagram profissional, onde tem atividades adaptadas, tem momentos de troca de experiência, palestras, né? Quem precisar também eu posso ir até o local, empresa, escola, para dar palestra. E aí a minha rede social é @pro Nicole Galete. Muito bem. E aproveitando, então, quero convidar você a estar comigo todas as segundas-feiras, às 8h30 da manhã, tanto no Instagram quanto no YouTube, com as nossas lives semanais. É isso mesmo. Toda segunda-feira nós começamos o dia, começamos a semana, mudando a mentalidade. E é muito bacana, toda semana um tema novo para poder te ajudar em relação à sua mente. Vem comigo. Você gostaria de deixar para a gente alguma mensagem, alguma frase em especial falando sobre esse tema, fechando a sua participação com a gente? Não desistir, né, daqueles que precisam de você, né, em todas as áreas, tanto na aprendizagem quanto no amor, naquela carência. Então, não desista dos alunos que têm a deficiência, né? Que eles são... a gente acha que não é possível, né? É impossível, mas para eles tudo é possível. Basta, né, ensinar do jeitinho certo e com amor. Muito bem. Gostou do nosso bate-papo? Achei incrível poder ter um olhar um pouco mais aprofundado, um pouco mais precioso em relação ao universo das pessoas que precisam de uma atenção especial. Quero te agradecer muito pela presença. E vocês gostaram? Então já comentem aqui para mim o que vocês acharam sobre isso. E eu espero por vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigada, Nicole. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.